Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 193º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 15, dos versículos 1 a 32, o livro do profeta Isaías, capítulo 45, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 38 e capítulo 9, versículo 1. Enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente fortalece a nossa fé e esperança e nos aproxima de Deus. Rapidamente, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar esta semente agora, a palavra de Deus que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 15, dos versículos 1 a 32. O reinado de Abias de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado: prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá.
Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez e às cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida. Exterminou todos, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Aías, de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 15, dos versículos 1 a 32. Exposição bíblica dos versículos 1 a 8. O reino do norte, Israel teve 9 dinastias, que duraram mais ou menos 250 anos, enquanto o reino do sul manteve fielmente a linhagem de Davi ao longo de 350 anos. E era dessa dinastia que viria o Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi, conforme Mateus 1, versículo 1. Com todos os seus defeitos, o reino de Judá se identificou com o Deus vivo e verdadeiro, praticou os cultos permitidos no templo e teve reis da linhagem de Davi. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. A reforma de Asa tratou seriamente do pecado na terra. Uma coisa era remover ídolos e reparar o altar, mas a maior necessidade era consagrar novamente o povo. O 2º livro de Crônicas registra que, no 15º ano de seu reinado, Asa convocou uma grande assembleia em Jerusalém para adorar ao Senhor e renovar a aliança, conforme 2 de Crônicas, capítulo 15, versículos 8 a 15. Exposição bíblica dos versículos 16 a 22. Estes registros dos últimos anos da Asa
também podem ser encontradas em 2 de Crônicas, capítulo 16, versículos 1 a 6. A exposição bíblica dos versículos 23 e 24. Outro relato da morte de Asa é feito em 2 de Crônicas, capítulo 16, versículos 12 a 14. A exposição bíblica dos versículos 25 a 31. O rei Nadab estava com o exército de Israel comandando o cerco a Gibeton, cidade filisteia ao sul de Ecrom. Essa cidade fronteiriça havia sido fonte de atrito entre Israel e os filisteus. Na verdade, ela pertencia à tribo de Dan, conforme Josué 19, versículo 44, e era uma cidade levítica, conforme Josué 21, versículo 23. Agora Nadab queria recuperá-la para Israel. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 15, dos versículos 1 a 32, com a exposição bíblica do capítulo 15, versículo 32, ao capítulo 16, versículo 7. Baasa estabeleceu seu palácio em Tirza e reinou sobre Israel por 24 anos, em vez de evitar os pecados que causaram a extinção da família de Jeroboão, e foi ele o homem que a exterminou. Baasa imitou o estilo de vida de seu antecessor. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O Senhor é o Criador. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? E à sua mãe: por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, presos com correntes, se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador.
Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. O Senhor e os ídolos. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 45, assim como profetas, sacerdotes e reis foram ungidos para o serviço, Ciro foi levantado por Deus para realizar seu serviço especial por amor a Israel. Neste sentido, o rei foi um Messias, um ungido, e Deus o chamou pelo nome mais de um século antes de ele nascer. Ciro foi um instrumento humano para a conquista, contudo foi o Senhor Deus quem concedeu as vitórias. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Quem se opunha a Ciro estava resistindo a Deus, e isso era como se o barro estivesse dando ordens ao oleiro, ou o filho ditando regras a seu pai. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 45, trago o versículo 13. O Senhor levantou Ciro para fazer sua vontade específica, e nada iria impedi-lo de ter êxito. Observe a ênfase na salvação. Os ídolos não podem redimir a Babilônia, versículo 20, mas Deus é o Senhor de Israel, versículos 15 e 17. Ele é um Deus justo e salvador, conforme versículo 21, e oferece a salvação a todo mundo, conforme versículo 22. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 38 e capítulo 9, versículo 1. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe.
No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 38, e o capítulo 9, versículo 1, trago a exposição bíblica dos versículos 22 a 26. O que há de extraordinário em relação a este milagre de cura é que ele ocorreu aos poucos e não de imediato. Os evangelhos registram a cura de pelo menos 7 homens cegos, e eles mostram que o nosso Senhor usou várias abordagens para operar o milagre. Talvez tenha sido a atmosfera de incredulidade em Betsaída que o impediu, conforme capítulo 6, versículos 5 a 6. Ou pode ter sido a condição espiritual do próprio homem, por algum motivo que não nos foi apresentado. Aquele cego não estava pronto para ter a visão prontamente restabelecida naquele momento, por isso, Jesus a restaurou aos poucos. O fato de o homem ter identificado pessoas como árvores sugere que ele não era cego de nascença, mas perder a visão por algum acidente ou doença. Exposição bíblica dos versículos 27 a 30. Se você saísse por aí perguntando aos seus amigos o que as pessoas dizem sobre mim, para eles isso seria uma evidência de orgulho de sua parte. Afinal, que diferença realmente faz o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós? Não somos tão importantes assim. Mas aquilo em que as pessoas acreditam e o que dizem sobre Jesus Cristo é importante, pois Ele é o Filho de Deus e o único Salvador de pecadores. Portanto, a confissão que a pessoa faz acerca de Jesus Cristo é uma questão de vida ou morte, conforme João 8, versículo 21, versículo 24 e 1 João capítulo 2, versículos 22 a 27. Exposição bíblica dos versículos 29 a 30. Em suas palavras e obras, Jesus deu todas as provas para as pessoas de que era o Filho de Deus, o Messias. Mesmo assim, elas não entenderam a mensagem. Em vez de buscar a verdade com diligência, as pessoas ouviram e seguiram a opinião popular, assim como muitos fazem hoje. Aquelas pessoas tinham opinião em vez de convicções, e isso as levou ao erro. Exposição bíblica dos versículos 31 a 38. O anúncio de Jesus surpreendeu os discípulos.
Se ele era, de fato, o Cristo de Deus, como eles confessaram, então, por que seria rejeitado pelos líderes religiosos? E por que esses líderes iriam crucificá-lo? As Escrituras do Antigo Testamento não prometeram que o Messias derrotaria todos os inimigos do povo de Deus e estabeleceria um reino glorioso para Israel? Algo parecia estar errado em algum lugar e os discípulos estavam confusos. Fiel à sua natureza, Pedro expressou sua preocupação. Em um instante, o ex-pescador foi levado por Deus a confessar sua fé em Jesus Cristo, conforme Mateus 16, versículo 17. E no instante seguinte, lá estava Pedro, pensando como um incrédulo e expressando os pensamentos de Satanás. Esta é uma advertência para nós de que, quando discutimos com a palavra de Deus, abrimos a porta para as mentiras do maligno. Exposição bíblica dos versículos 33 a 38. O problema que estes homens enfrentaram era mais do que teológico, era muito prático. Jesus os chamara para que o seguissem, e eles sabiam que o que acontecesse com ele sucederia a eles também. Se havia uma cruz no futuro de Jesus, haveria uma também à espera deles. Isso seria motivo suficiente para discordar dele. Apesar de sua devoção a Cristo, os discípulos ainda desconheciam a verdadeira relação entre a cruz e a coroa. Eles estavam seguindo a filosofia de Satanás, a da glória sem sofrimento, e não da filosofia de Deus, na qual o sofrimento é transformado em glória. Compreendendo o versículo 34, Jesus apresentou 3 condições para o verdadeiro discipulado. Primeiro, devemos nos entregar totalmente a Ele. Segundo, devemos identificar-nos com Ele no sofrimento e na morte. E terceiro, devemos segui-lo com obediência aonde quer que Ele nos conduza. Se vivermos para nós mesmos, perderemos a vida. Contudo, se perdermos a vida por amor a Cristo e ao Evangelho, nós nos acharemos. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 38, e capítulo 9, versículo 1, trago o versículo 35. A motivação para o verdadeiro discipulado é esta: perca a sua vida por minha causa e pelo Evangelho. Perder a vida não é uma atitude de desespero, é um ato de devoção. Mas não paramos por aí. A devoção pessoal deveria levar ao dever prático, ou seja, a exposição do Evangelho a um mundo perdido. A ênfase na expressão por minha causa poderia levar ao isolacionismo religioso egoísta. Por isso, ela deve ser equilibrada com o complemento e pelo Evangelho. Isso porque, uma vez que vivemos para Cristo, vivemos também para os outros. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.